Hora de conversar com Juliana Rosa. Mais uma vez, nosso assunto, é claro, é a reforma tributária. E eu acho que a pergunta que está nas bocas por aí, Ju, é o que vai mudar para o cidadão comum, para o cidadão médio? O cara que acorda às 6 horas da manhã, ganha lá um beijo de hortelã, trabalha das 9 às 6, volta para casa, assiste o jornal, vai dormir e no dia seguinte começa tudo de novo. O que vai mudar para essa pessoa? Bom dia. É. Olha, Megali, o custo-benefício ainda é considerado positivo aí para o cidadão comum, para a economia, que é o que você está perguntando. Bom dia para você, para Sheila Carlinha, bom dia aí para o nosso ouvinte. Eu acho que essa visão geral que você está trazendo é sempre a mais importante, claro. Eu estava até apurando agora há pouco com técnicos ali do Ministério da Fazenda se o impacto da reforma tributária no crescimento do país, no PIB, ainda podemos dizer que, embora tenha havido tantas exceções, uma reforma que acabou colocando para dentro, né, um monte de regras paralelas que atrapalhou muito algum dos objetivos centrais, que é a simplificação, se a gente pode ainda esperar que o efeito no PIB seja de pelo menos, que era o mínimo que se falava ali no Ministério da Fazenda, um impacto de pelo menos 10% de crescimento nos próximos 15 anos. E o Ministério da Fazenda diz que sim, que os cálculos ainda mostram que o custo-benefício segue positivo. O que se falava é que, na hipótese de se aprovar um texto mais próximo do original, que o potencial de crescimento poderia ser bem maior, poderia chegar a pelo menos 15% do PIB, um crescimento aí mais amplo nos próximos anos, mas que, mesmo com essas exceções todas, o cálculo mais, digamos assim, menor ainda pode ser mantido, que é esse impacto de pelo menos 10% de crescimento no PIB nos próximos 15 anos. Então, essa visão geral que eu acho que primeiro a gente deve olhar para entender, né, se esse copo está meio cheio ou meio vazio, depois de tantas exceções que foram colocadas no texto original da reforma tributária. Número 2, que eu acho também muito importante, que muita gente deve estar se perguntando, é se com essas exceções todas está valendo a pena para quem não tem exceção. Porque quem tem algum tipo de exceção está pagando com desconto, está pagando com alíquota zero, está pagando com metade da alíquota cheia, que a gente nem sabe qual vai ser a alíquota cheia, né? E a preocupação é se essa alíquota inteira é aquela coisa que a gente conversa sempre aqui da metade, da meia entrada. Se todo mundo paga meia entrada, quem vai pagar inteira vai ter que pagar um custo muito alto para compensar o valor geral que não pode cair da arrecadação, né? E um exemplo também que eu acho muito bom que os economistas dão é que você sai para jantar com um grupo de amigos, uma coisa é você dividir a conta por todo mundo, né? Assim, tem 10 pessoas ali que comeram, beberam, você divide a conta por 10, é bem diferente de você dividir a conta por duas pessoas, só 8 não pagarem e 2 pagarem. É óbvio que quem vai pagar muito mais caro se dividisse por todo mundo. Então, você tem essa preocupação de quem vai pagar não vai ser caro demais. Essa alíquota média, hoje, se fala que ali no Ministério da Fazenda, a última conta que eles têm, mesmo com essas exceções todas, é que a alíquota média inteira, digamos assim, ficaria em torno de 27,5%, que seria um imposto único, né? Que hoje substituiria, com a proposta da reforma, todos os impostos que as empresas pagam, imposto do governo federal, imposto dos governos estaduais, impostos municipais, você junta tudo, ficaria em 27,5% no máximo. Esse é um cálculo, enfim, que se faz ali entre os técnicos da Fazenda e ainda seria um dos maiores impostos únicos do mundo. De qualquer maneira, o argumento deles ali, pessoal, é que hoje, quando você pega, digamos, uma alíquota cheia de ICMS, que é mais ou menos 18%, e pega o PIS/COFINS, que é o imposto federal, que dá mais ou menos 9,25% hoje, se você junta o que é hoje, ICMS cheio, uma média, tá? Mais PIS/COFINS cheio,
a alíquota hoje já fica em torno de 34,4%. Ou seja, a gente já tem um imposto, uma carga tributária que é muito alta. Então, não é que 27,5% seja uma carga baixa, pelo contrário, né? Quando a gente compara com o resto do mundo, é uma das É a maior. alíquotas mais altas do Não é mundo. a maior. A maior hoje é da Hungria, de 27%, Ju. Exatamente. A discussão, Megali, que é justamente isso, assim, que a ideia é que a gente fizesse uma reforma onde a alíquota média fosse bem menor do que a gente está falando hoje, né? Você está dizendo, a Hungria é 27%. Se falava que no Brasil seria em torno de 25%, né, mais ou menos, a média que se falava. Agora a gente está falando em 27,5%. Mas hoje a carga tributária, o argumento ali do Ministério da Fazenda é que já é 34,4%. Se a gente for somar como é hoje. Então, a ideia, claro, era aproveitar a reforma tributária para dividir esse peso tributário por mais gente, de forma mais igualitária, e com isso todo mundo pagaria menos, né, ali na média. Só que é aquela coisa que no Brasil você tem sempre 500 mil exceções. Né? Claro que tem várias exceções que fazem sentido, né? Tem a ver com cashback para baixa renda, tem a ver com serviços de educação, com serviços de saúde, transporte. Quando você vai olhar, tem um monte de coisa ali que entrou que não faz o menor sentido, né? Então, de qualquer maneira, acho importante a gente olhar de forma crítica, mas ainda ficar com essa mensagem, que é o que eu tenho captado aí, não só no governo, mas entre grandes especialistas em tributação, que é muito difícil ficar pior do que está hoje. Tá? Hoje é um caos tributário, são 500 mil alíquotas, 500 mil regras. É só de simplificar minimamente, embora tenha várias exceções, que é a grande crítica, né? É muito difícil hoje a gente não conseguir avançar para algo que seja bem melhor do que hoje, que é uma confusão até para você entender esse emaranhado de exceções, são mais de 1.000 regras, é um negócio realmente bem pior, por incrível que pareça, do que o que está saindo nesse momento do Congresso Nacional, Megali. Muito bem. Juliana Rosa volta amanhã com outros números de análises, talvez com novidades de Brasília. Um beijo para você, Ju, até. Um beijo, até.